pessoal, bem-vindos a mais um módulo e agora vamos falar sobre as nossas emoções, tá? Nesse módulo. E para começar, a gente vai falar sobre você, né? Eu sei que às vezes a gente quer buscar uma ajuda para o nosso filho, muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar para nós nesse processo, né, dos nossos filhos. Então, é sobre você. Quando eu digo que é sobre você, né, é porque é muito importante que os pais tenham esse olhar sobre si mesmo. Um olhar que tem a ver com como eu me enxergo, como eu me vejo, nessa relação que eu estou criando com meu filho. Então é muito importante o autoconhecimento dos pais. Sabendo sobre você, sabendo sobre os seus gatilhos de raiva, por exemplo, você vai conseguir ajudar ainda mais o seu filho a lidar com as emoções. Ter autoconhecimento vai te ajudar a saber quais são os seus limites, né? Até onde eu posso ir, até onde eu dou conta, até onde eu não dou conta, até onde eu tenho que passar para o meu parceiro, porque a partir dali daquele momento já é muito difícil para mim lidar com o que está acontecendo comigo. Até que ponto eu preciso, eu consigo dar conta, ou eu preciso fazer uma pausa, sair de cena, né? Tudo isso é importante para você entender sobre você, sobre os seus sentimentos. Saber quais são os nossos limites nos ajuda a poder tomar uma decisões mais assertivas, né? O que eu vou fazer, né? O meu filho tá chorando, qual decisão que eu vou tomar? Estamos passando por um momento de dificuldade, o que eu vou fazer? Meu filho me fez uma pergunta bastante constrangedora, como eu vou responder essa pergunta? Tudo isso é sobre você, né? Se você tem dificuldade de responder uma pergunta que o seu filho faz sobre sexualidade, por exemplo, a gente vai entender que para você lidar com a sexualidade é uma coisa difícil, né? Se sua filha te pergunta sobre menstruação e você não sabe responder ou você tem dificuldade de falar sobre isso, é sobre você, né? Então, lidar comigo, quais são as minhas dificuldades, aonde na minha vida eu consigo ver em mim aquilo que eu menos gosto em mim, é onde você pode trabalhar. É onde você consegue perceber, opa, quando meu filho faz isso, ele range os dentes, eu fico extremamente nervosa, então eu preciso olhar para isso, porque é sobre mim, é sobre o quanto aquilo que o meu filho faz me irrita, me faz sair do sério e me faz fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Então é importante estarmos sempre com esse olhar voltado para nós, né? Como eu posso lidar com as minhas emoções para que eu possa ensinar para o meu filho a lidar com as emoções dele, tá? Então, quais são os meus gatilhos de raiva? Você já parou para pensar e a analisar ao seu redor o que o seu filho faz que mais te irrita, né? Que se ele fizer isso, com certeza você vai sair do sério, você vai brigar, você vai ficar muito nervoso. Isso é um gatilho de raiva. Agora, por quê? Por que isso é um gatilho de raiva para você? O que aconteceu para esse gatilho existir, né? Também é importante. E aí você saber sobre você vai te ajudar sim a lidar com isso, né? Se eu sei que quando a minha filha faz aquilo, eu fico com muita raiva, então eu não devo ser uma pessoa que vai lidar com essa situação, pode ser? Ou eu posso aprender uma forma de lidar com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muita dificuldade quando eu escolho uma roupa para minha filha, pra gente sair, por exemplo, e ela fala não, né? Ela não quer essa roupa, eu quero outra roupa, eu quero vestir uma roupa que é inadequada, ou uma roupa que né, não condiz com o contexto onde que a gente já vai ir, passear e tudo. E aí eu fico extremamente nervosa. E eu percebi isso, né? Quando eu acho super tranquilo dar escolhas limitadas, mas quando se trata de roupa para minha filha, eu não dou conta. Eu sempre escolho e quando ela não escolhe o que eu quero que ela vista, eu fico nervosa. Eu fico muito nervosa por isso. E aí eu fui pra minha história para eu entender, poxa, é uma coisa tão simples, né?
É só ela vestir a roupa, uma outra roupa. Qual que é o problema dela não vestir a roupa que eu quero que ela vista? E eu trouxe isso pra minha terapia, né? Eu fazendo a minha terapia, eu fico muito irritada, né? E eu fui tentando entender por que aquilo me deixava tão irritada. E aí eu descobri uma história sobre mim, que é sobre mim, né? Que uma vez, né? Quando eu era muito nova, por volta de 2 anos de idade, meu pai me vestiu uma roupa pra ir, né, pra igreja. Na época, meus pais eram bem religiosos, a gente ia na igreja todo domingo, né? E aí, meu pai me colocou um vestido que eu não queria. Eu protestei, falei que não queria. Meu pai não trocou a minha roupa. Eu, como qualquer criança na idade, né? Eu não queria que aquele vestido, então eu sujei o vestido pra trocar de vestido. Bem sapequinha, né? Mas eu troquei o vestido. Eu queria que meu pai trocasse o vestido, ele não trocou. Então eu sujei meu vestido pra ele trocar. Nisso, meu pai ficou extremamente nervoso comigo e ele aplicou um castigo físico ali, naquele momento. E aí, eu acho que isso me marcou de uma forma negativa. Hoje é insuportável pra mim em alguns momentos quando eu quero vestir uma roupa na minha filha e ela fala que não quer aquela roupa. E eu tenho que lidar com a minha frustração da minha criança interior que foi ferida lá atrás, 30 anos atrás, né? Por causa de uma roupa que eu queria vestir e não pude, né? Por causa de uma roupa por causa de um protesto que eu fiz e fui reprimida. E é como se no eu não agredir a minha filha, no eu deixar ela vestir a roupa que ela quer, é como se dentro de mim alguma força gritasse, tipo, tá errado, né? Não é isso que acontece, porque o nosso cérebro, ele cria as memórias. Então, eu sinto sempre muita raiva quando tô lidando com isso. E aí que é importante a gente ter esse olhar, porque às vezes o que é bobeira pra mim pode não ser bobeira pro outro, né? Pra você que a roupa tanto faz, tanto fez, pode ser nada a ver o que eu tô falando, mas pra mim que tenho esse contexto, que tenho essa história de vida, isso que aconteceu comigo, a roupa é um gatilho de raiva. Olha só, uma coisa assim, parece simples, né? Mas pra mim é uma coisa que me deixa extremamente nervosa. E eu observo isso nos pais que eu atendo, observo isso até no meu marido, né? Eu vejo que em alguns momentos, igual meu marido, ele fala que comer sempre na casa dele sempre foi uma coisa muito complicada. A mãe dele sempre foi bastante rígida com essa questão de comer, de largar a comida no prato. E quando a Sofia, por exemplo, minha filha, larga a comida, o meu marido fica extremamente nervoso. Então eu vejo que o alimentar ela é um gatilho de raiva para ele. Então o que a gente faz? E aí que é importante o autoconhecimento. Eu sei que roupas são gatilhos mentais para mim, é um gatilho mental. Meu marido sabe que comida é um gatilho mental para ele. Então a gente se ajuda nesse sentido, né? Dá pra gente trocar. Então quando a Sofia tá mais enjoadinha ali para comer, não, né, não tá querendo comer direito e tal, eu geralmente lido com essa situação porque pra mim é tranquilo. E quando a Sofia dá uma empacada ali para vestir a roupa na hora de sair, meu marido entra em cena e ele lida com isso, né? Porque aí a gente se ajuda. E é importante você ter esse autoconhecimento para você conseguir se ajudar, né? Independente de quem mora com você, outras pessoas, ou se você é mãe solo também, mas é importante que você tenha esse conhecimento sobre si. Se eu sei que aquilo ali é um gatilho mental para mim de raiva, que eu vou me estressar com aquilo ali, o que eu posso fazer, né? Quais ferramentas eu vou utilizar para poder, né, sair dessa situação estressora, porque isso vai te ajudar. Então o autoconhecimento é muito importante, você já começar a observar o seu dia a dia com o seu filho e o que acontece, para você sentir o que acontece, o que te faz causa mais raiva, o que te faz tomar decisões mais impulsivas, porque tudo isso tem a ver com você, tem a ver com as suas emoções. Uma pessoa, ela não agride uma criança, ou ela não briga, não grita com a criança porque ela quer. Geralmente os pais fazem isso porque agem impulsivamente, porque não conseguem controlar suas emoções, porque não conseguem lidar com o que é seu. E aí transborda isso para a criança e a criança sente, né? Essa frustração que não é dela, é dos pais. É um sentimento que não é dela, é dos pais. E ela tem que lidar com esse sentimento dos pais. Então é importante a gente ter, né, esse olhar para nós mesmos. Somos seres humanos, somos falhos e sim, é na nossa falha que a gente consegue
resolver alguma coisa, isso aqui é sobre mim. Se eu vejo que naquilo ali eu não dou conta, o que que eu posso fazer para poder, né, me ajudar, né, para melhorar o ambiente da minha casa. Então é importante que você esteja sempre atento, né, entendendo o que que eu preciso fazer para me acalmar quando o meu filho ativa um gatilho mental meu. Como que eu vou me acalmar quando a minha filha, por exemplo, me disser que não vai vestir uma roupa que eu quero que ela vista pra gente sair porque eu estou com pressa, atrasada, e ela não quer vestir a roupa e, por exemplo, meu marido não estiver em casa? O que que eu vou fazer? Então é importante estar atento a esse tipo de situação. É importante também a gente entender que o problema não é a sua criança, tá? O problema, geralmente, é um comportamento desafiador. Então, é entender de separar. Porque às vezes a gente fala assim, aquela criança é muito birrenta, aquela criança é muito mal educada. E aí a gente coloca a criança dentro de um potinho, de um rótulo, que faz muito mal para ela, né? Essa criança cresce acreditando naquele rótulo que foi colocado. Então, o problema não é a criança. O problema é o comportamento que aquela criança está tendo, que não tem a ver com ela, que ela está sendo reativa ao ambiente que está ao redor dela. Então, uma criança, né, ela tem um comportamento desafiador e geralmente os pais não sabem o que fazer com aquele comportamento desafiador que aquela criança está tendo e geralmente respondem a esse comportamento desafiador de uma forma autoritária ou de uma forma que agrave ainda mais esse comportamento. E essa criança vai se sentindo desestimulada e vai tendo comportamentos cada vez mais desafiadores. Então, qual é o seu comportamento diante do comportamento do seu filho? O que que você faz quando o seu filho faz alguma coisa? É importante você começar a ter esse olhar, porque não é só sobre o seu filho, é sobre você, né? É sobre como você reage ao que seu filho faz, porque, como eu disse nos vídeos anteriores, o seu filho é uma criança que está em construção, ele está se desenvolvendo, ele está aprendendo a lidar com tudo, e você é o adulto. Você sabe lidar com as suas emoções? Né? Você consegue ter o controle emocional que você exige que seu filho tenha? Porque eu ouço isso muito e eu já fiz isso também, né? De a criança chora, você fica nervoso e você pede a criança para parar de chorar. Chega, para de chorar, né? Já não tô aguentando mais ouvir você chorando. E aí a gente faz o quê? A gente exige da criança que ela tenha um controle emocional para lidar com tudo aquilo que ela não dá conta de lidar, quando nós não damos conta de lidar com as nossas próprias emoções. Pensa, o que você exige do seu filho enquanto emoção? Você consegue dar conta? Quando você está triste, você consegue não chorar? Porque sentimento a gente tem que sentir, né? Então é importante a gente ter lugar para os sentimentos ruins, né? A gente foi ensinado a engolir o choro, né? E a gente não sabe lidar com a emoção. E quando a gente não lida com as nossas emoções, os nossos filhos têm que lidar com as nossas emoções e com as deles também. E é pesado para eles e adoecedor também. Então, o seu filho está crescendo, se desenvolvendo, e a forma como você lida com seus sentimentos vai ensinar o seu filho a lidar com os sentimentos dele, tá? Você geralmente se faz essas perguntas? Será que tem alguma coisa errada com a minha família? Será que eu sou uma boa mãe, um bom pai? Será que o meu filho sabe o quanto ele é amado? Será que esse jeito novo de educar que a Karine está ensinando aqui vai preparar ele para a vida real? Será que dá tempo para mim? Meu filho já está mais velho, Karine. Meu filho já tem 5, 6 anos. Né? Eu não acho que dá para mudar alguma coisa agora. Eu não sei ser essa mãe que não bate. Eu não sei ser essa mãe que não fica gritando o tempo inteiro. Será que dá tempo para mim fazer isso ainda? Meu filho já tem 14 anos, 15 anos, né? E será que a disciplina positiva é para mim? Será que eu dou conta disso tudo que você está falando comigo? E aí eu quero te dizer o seguinte, eu também já me fiz essas perguntas, sabe? Porque isso aqui é um processo. Vocês vão começar a entender que quando você muda o seu olhar sobre você, quando você muda o seu olhar sobre a infância, quando você muda o seu olhar sobre o seu filho, você vai entender que é possível fazer diferente, tá? Vai ser desafiador? Sim, porque esse caminho aqui não é o caminho fácil, não é o caminho mais fácil,
tá? Mas é um caminho que faz sentido. Você vai perceber isso com o tempo, tá? Então, todas essas cobranças de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de cuidar da família, é uma preocupação genuína e que a gente precisa ter esse olhar assim, ter esse cuidado para si mesmo, tá? Então é importante que a gente entenda sobre as nossas emoções para a gente até saber como vamos lidar com tudo isso, tá, gente? E lidar com as emoções, para quem nunca fez isso, né, para quem aprendeu a engolir o choro, é difícil, mas é possível, tá? Então vamos começar a mudar esse olhar para a gente entender o que eu vou fazer no momento que eu tô com raiva, porque eu sei agora descobrir quais são os meus gatilhos mentais. E aí, o que eu vou fazer quando eu ficar com raiva?